Boníssimo, minha boníssima, como é que tá? Tá tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam mandando ver aí nos estudos, né? Dando continuidade para aquilo que nós estamos aprendendo, né? Estamos chegando ao final do nosso bimestre, como a gente havia falado aí no vídeo anterior que nós gravamos executando aí parte, né? Algumas partes essenciais aí do nosso desafio de matemática também. Quero deixar claro que vocês foram muito bem na medida do possível, né? Eu percebi lá que vocês observaram os materiais disponibilizados, as leituras prévias, fizeram os quiz que deram uma ajudada aí, né? Num todo, e também as videoaulas, tá certo? Então eu tenho certeza aí que vocês estão aproveitando bastante, não é? Bastante material disponível aí, e isso está ajudando demais a execução das nossas atividades, tá bem? Como eu disse, ao final do nosso bimestre 3, estamos chegando ao final. Na aula passada, né, na nossa disciplina, em qualquer uma delas, na aula 7, vocês postaram seus desafios, já foi corrigido, alcançamos a aula 8 e por isso espero que vocês continuem mandando as suas dúvidas, né, e nós vamos tirando sempre e da forma mais rápida possível, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, vocês sabem que nós estamos juntos, é só continuar mandando e vamos trocar sempre essa ideia, tá? Daqui a pouco a gente parte para o próximo bimestre, beleza? Agora, diferentemente do outro vídeo, né, que nós fizemos o desafio de matemática, onde a gente fez as principais passagens e as resoluções, vamos falar um pouquinho aqui também do nosso desafio aí de fundamentos, tá bom? Então, diferentemente do que a gente fez na sala de aula, fez as passagens na lousa, né, como se deve um pouco melhor de explicação matemática, fundamentos, vamos conversar um pouco mais sobre isso, os principais pontos aqui que vocês abordaram, ou que deveriam ter abordado, tá bem? De uma forma muito rápida, sintética e bem dinâmica, tá certo? Então, na verdade, de forma geral, o que o desafio de fundamentos ele pedia para você, meu amigo? Ele pediu o seguinte, ele te dava uma problemática onde dizia que havia um engenheiro, João José, né? Para você estar ligado aí, alguns perceberam, né? Então, esse engenheiro, ele era funcionário de uma empresa, que esta empresa prestava serviço para uma terceira empresa, tá certo? Num dado momento, o nosso engenheiro estava nas execuções de trabalho convencionais aí, né, do seu dia a dia dentro dessa empresa, cuja qual a sua empresa, a maior, prestava serviço. E percebeu o gestor cometendo uma atividade lá, né? Essa atividade era o lançamento de resíduos de produtos químicos, de substâncias que sobravam lá do processo que estava acontecendo, era despejado ali na pia, é isso? Todo o nosso desafio girava em torno desse acontecimento, tá bom? E aí, o desafio ele pedia para que você se colocasse, tanto que o nome do desafio era relacionado à ética, né? Que você se colocasse eticamente de frente a essa situação, tá certo? E ele falou para você tomar como base aí manuais aí de ética, não é? Advindos do Confea-CREA, tá bom? Então, além disso, você podia tomar como base outras informações, mas, sobretudo, essas informações aí, inerentes do Confea, tá certo? Então, existiram muitas respostas similares, assim como no outro exercício, eu acredito que vocês também tenham se utilizado aí do professor presencial para poder, né, debater, discutir e chegar aí às suas principais considerações, tá certo? Muitos alunos fizeram similares e tudo, e a gente foi equilibrando a nota conforme expunham a criatividade, o ineditismo, né, que eram fatores que eram levados em consideração e foram daí que foram tirados a maior quantidade de pontos, né? Mas mesmo assim as notas ficaram muito boas porque as reflexões foram muito boas, tá bem? Então, a problemática era sobre isso. Então ele pedia te fazer algumas perguntas, tá bom? Vamos falar rapidamente de algumas dessas perguntas que vocês deviam ou não ter mencionado, tá certo? Então, lá ele perguntava, sobretudo, o que você podia utilizar como parâmetro de qualidade naquilo ali, né? Como que você adotava um parâmetro de qualidade ali, sendo o próprio engenheiro que efetivava aquele trabalho. Então, entre muitos outros confrontadores ali de qualidade ambiental, também, você podia utilizar o Inmetro, né? Que ele trata das ISOs, ele trata das NRs, também tem umas NRs que eu vou falar depois, mas o Inmetro trata das ISOs em relação à qualidade. Ele faz uma segurabilidade ali em relação de qualidade, seja ela de controle, seja ela de concepção, seja ela de descarte de produtos. Então, aí o Inmetro ele faz esse trabalho, então já se puder ter salientado o Inmetro aí, tá bem? Além disso, nós temos uma série de outros elementos aí, de documentações inerentes aí à parte ambiental, né?
Nós temos o EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que você poderia ter se respaldado para utilizar, tá bom? Você tem aí o próprio plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Nesse caso não o plano da construção civil, né, porque não cabe, mas o plano de gerenciamento de resíduos sólidos você poderia ter se utilizado aí. Tem o WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança também, tá bem? Este, no caso, trata um pouco mais de ruído, mas entre todos os fatores que se levam em consideração, também leva em consideração o entorno, né? Então, o que esse teu resíduo, o que essa tua coisa despendida ocasiona ao entorno, tá certo? Entre muitos outros que você poderia ter utilizado, esse por último que eu falei um pouco menos, mas o EIA, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, os próprios parâmetros e diretrizes do Inmetro, você poderia ter utilizado aí, isso te facilitaria muito nessa resposta, tá certo? E aí você articulava bacana como que você faria isso daí, legal? Outro ponto importante que foi perguntado na questão lá, né? É que tipo de conduta profissional você teria do ponto de vista ético, tá bem? Então, como é que você observaria aquela problemática atuando de uma forma ética, né? E colocava o seu ponto de vista na atuação. Então, colocamos aí, sobretudo pelo que os nossos alunos responderam, vamos trabalhar em cima do que a maioria um pouco mais respondeu, né? Então, sobretudo ali você deveria verificar 3 pontos principais aí, né? O processo, né, em termos de infraestrutura que você tinha laboratorial. Então, o que aquela infraestrutura laboratorial permitia que você fizesse dentro daquela conduta? Existia uma vertente diferente do lançamento daqueles resíduos na pia? Se tinha alguma outra infraestrutura que lhe permitia ter esse respaldo para que você não lançasse isso no meio ambiente? Essa era uma pergunta, um ponto que você deveria observar. Outro ponto importante também, mesmo observando essa problemática, você teria que se respaldar num contexto de hierarquia, tá certo? Você presta serviço para uma empresa que presta serviço para aquela outra empresa, então tem toda uma conduta de hierarquia que tem que ser levada em consideração. E o terceiro ponto principal, tem muitos outros, tá? Mas esses são os mais enfáticos aí. O terceiro ponto é, mesmo trabalhando em prol de uma hierarquia, percebendo a infraestrutura laboratorial talvez que ele não tivesse, digamos assim, né, para poder reservar aquele resíduo, você teria que agir com uma moral e uma estética profissional aí, tá certo? Então tudo isso parte de um pressuposto técnico-científico, tá bem? Então mesmo que, digamos que no seu ramo hierárquico você teria que responder a alguém, a outra pessoa, e o seu laboratório não tivesse uma infraestrutura tão adequada, você necessitaria também ter o mínimo de visualização moral daquela situação, né? Então, essa amplitude de coisas, né, está reservado, essa amplitude de possibilidades que cabe aí dentro, reserva-se numa convergência entre esses 3 pontos aí, tá bem? Então, é um bem bolado, digamos assim, desses 3, que você poderia se questionar ali e chegar a uma resposta coerente. Não existe uma resposta certa, né? Existem posicionamentos mais adequados e menos adequados, tá certo? Entre outros posicionamentos, ele perguntava assim, aí que vamos partir de um pressuposto desse, de resposta certa ou errada. Estava falando também de uma pergunta. Você, como profissional da engenharia, você, se fosse um engenheiro lá específico, você prestaria serviço direto para essa empresa, para esse laboratório? Né? Veja, que você prestava serviço para uma empresa que prestava serviço para ele. Você, como profissional, cortaria esse caminho e prestaria serviço direto? Não existe uma resposta exata para isso, tá certo? É tudo questão de ética e por isso que o nosso desafio trata de ética, tá bem? Não existe nada que diga que você não poderia prestar o serviço. Ao passo que se de repente você tivesse um contrato com a sua empresa, que era um contrato de exclusividade e tudo mais, aí tudo bem, aí já é um outro caminho. Mas se você fosse um profissional que poderia prestar serviço tanto para ela quanto autonomamente, né, não existe uma resposta certa, você poderia ou não. Adotando a minha postura, eu como profissional, eu não o faria, né? Porque, em primeiro lugar, presto serviço para essa empresa e não cortaria esse caminho porque acredito eu ser um pouco antiético esse procedimento. Mas não existe uma conduta certa a se seguir, né? Depende muito da circunstância, então todas as respostas a partir da análise elas são viáveis, tá bem? Elas são coerentes, tá certo? Outro ponto importante aí, ele perguntava que tipos de ações, mesmo você como profissional prestador de serviço de uma empresa, e essa empresa para outra, o que você poderia produzir como elemento que desse um respaldo para que você não precisasse despejar esse resíduo aí na pia, né?
Muitos dos nossos alunos responderam aí um acondicionamento adequado dessa substância em algum becker, em algum local que fosse somado essa substância e ao final ela fosse direcionada para um destino mais correto, ambientalmente falando. Legal, isso é um posicionamento bacana, pode ser também, mas existe uma vastidão de possibilidades, né? Uma coisa muito interessante, talvez, é uma análise mais criteriosa do ponto de vista químico, para ver se você não consegue efetivar aí um produto, né, que consiga anular as características ácidas daquele material que está sendo despejado, tá bom? E assim ter um material menos nocivo ainda. Legal? Então existem várias formas de você trabalhar essa resposta, essas são algumas delas. Bacana? Uma última pergunta aí, que foi uma coisa bem comentada, que é uma coisa essencial, que resvala na ética aí, né? É se você deveria, como engenheiro, relatar esse acontecimento aí ao próprio Confea-CREA, né? Óbvio que sim, né? Você tem que relatar esse tipo de coisa, até porque você constitui relatórios de execução de trabalho, né? E você está verificando que aquilo ali tem um resvalo muito grande do ponto de vista ambiental. Então você precisa relatar esse acontecimento, tá bem? Até porque, digamos que esse acontecimento, se você verificou a realização dele uma vez, ele pode ter acontecido muitas outras, tá certo? Mesmo que o gestor tenha dito que aquele material foi lançado ali na pia porque era em pouca quantidade, imagina, toda vez uma pouca quantidade sendo lançada e sendo somada, vira uma grande quantidade e assim o meio ambiente vai sendo deteriorado pouco a pouco, né? Ou muito a muito, né? Isso, então, é claro que tem que ser relatado, porque isso aí deve ser um acontecimento incidente, até pelo comentário descrito no próprio desafio, né? Feito pelo gestor, tá certo? Então, basicamente é isso daí, é um geralzão, né, de como quais eram as características principais que tinham que ser observadas e mais ou menos uma forma de conduta que a gente tinha que adotar nas nossas respostas, tá certo? Então é isso aí. Agradeço novamente, fiquem à vontade em mandar as suas dúvidas, os comentários para cada resolução foram postados também, então basicamente o que eu estou falando tá lá também, você pode, mas eu quis vir aqui para você ter uma noção maior e melhor daquilo que a gente colocou lá, tá certo? É isso aí, tamo junto novamente, um grandioso abraço, mandem suas perguntas, beleza? É isso aí, até mais, tamo junto, tchau, tchau.